Você está ouvindo o Copcast. Se eu consigo vender, passar uma experiência boa para as pessoas, elas vão voltar. O que eu quero para mim, eu quero para eles também. Do jeito que eu quero ser atendido, eu atendo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, o podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e recebo no estúdio Cláudio Munhoz. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado. Meu xará aí de sobrenome. Somos quase parentes. É isso. Gostaria de te conhecer. Quem é você? De onde você é? O que você faz? Se apresenta pra gente. Bom, vamos lá. Eu sou de Oswaldo Cruz, da cidade aqui da nossa região. Hoje eu sou empresário, né? Eu tenho uma casa, eu tenho uma steakhouse na minha cidade. Uma steakhouse, como Isso. chama? Chama Cia Steak Burger. Bacana. Casado, filhos? Casado, tenho uma filha de 5 anos. Casado já há quase 20. Tenho uma filha de 5 anos. Bacana. Bom, vamos voltar no início de tudo. Opa, vamos antes lá. da empresa, antes dos resultados. Como começou a sua caminhada no empreendedorismo? Bom, no passado eu fui proprietário de uma loja de móveis para escritório. Na época até acompanhei o nascimento da cooperativa, fornecendo alguns móveis lá na minha cidade, quando estava se montando a primeira sala lá do PA1. E depois, passou um tempo, eu vim a fechar essa loja e parti para o ramo gastronômico, que eu já tinha como hobby. Até fazia alguns cursos, cheguei a ministrar alguns cursos também, cursos rápidos de gastronomia. Mas eu tinha como um hobby. Quando eu vim a fechar a minha empresa de móveis, foi quando eu abri um café, comecei com o meu empreendimento. A sua empresa surgiu a partir de uma necessidade, de uma oportunidade? Como que foi? Bom, foi uma oportunidade. Na época, um amigo que frequentava uma cafeteria que estava fechando, né? Me convidou para ser sócio dele e montar uma nova cafeteria no local. Estava fechando, estava vendendo a empresa, a gente veio e adquiriu juntos a cafeteria. De início nós começamos com ela só diurno, café, alguns lanches, alguns salgado, alguns petiscos, né? Mas era só atendimento diurno. Ficamos ali quase 2 anos de sócios. Aí esse meu sócio, como ele era de outro ramo, ele tinha outras empresas também, ele pediu para sair, ele queria parar. E aí eu negociei e vinha comprar parte dele na sociedade. E aí foi quando eu tive a ideia, assim, comecei a pensar em abrir noturno, que era só diurno, né? E vim pra noite. E aí foi quando foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Comecei a trabalhar à noite, mudou minha vida social, mudou tudo, né? E também o estilo de produto que eu vendia. À noite não se vendia café, né? Algumas bebidas, eu coloquei um leque de lanches também muito bom. Na época, que também foi uma das coisas que alavancou o meu negócio, eu comecei a trabalhar com produtos diferentes, artesanais e de primeira qualidade. Uma coisa que praticava-se pouco na minha cidade, na minha região. Eu comecei a fazer minhas carnes, meus cortes, meus hambúrgueres, meus molhos, meus ingredientes, os recheios diferentes do que se praticava na cidade. E foi o que pegou. Que bacana. E aí você tá há mais de 10 anos. Exatamente. Nesse ramo. Legal. E qual é o diferencial da sua steakhouse no mercado? 2 coisas que eu sempre prezei, né, comigo, desde quando eu comecei. Eu não sei se é porque eu vim do ramo de vendas, que eu vendia móveis, né? Eu sempre prezei atendimento prioritário, sempre. Primeiro, atendimento. E segundo, não menos importante, a qualidade dos produtos, né? Produtos de primeira, você sempre tentar manter um padrão de qualidade, trabalhar sempre com a mesma marca, com o mesmo produto que você criou o prato. Então foi o que, graças a Deus, até hoje nos mantém em pé também, é o nosso atendimento e o produto que a gente trabalha. E hoje você conta com quantos funcionários? Entre registrados, os fixos, né, e os freelance, eu tenho, de finais de semana, a gente trabalha em 27 pessoas. Nossa, é bastante. Uhum.
E você atende só Oswaldo Cruz? Temos bastante clientes da região toda. Da região. Que nos visitam, que vem visitar. Pretende expandir? Tenho projetos. Porém, no momento eu estou em uma nova empreitada, que depois eu venho falar para vocês. Então eu estou dando uma segurada no meu projeto de expansão do CIA. Sim, cuidar do que já tem, né? Exato. Tem uma clientela fiel, enfim. Legal. Bom, você está há 10 anos no mercado, você com certeza já deve ter passado por algum período desafiador, até mesmo a pandemia, né? A gente pode citar aí como um período que mexeu muito com os negócios de várias pessoas. Você poderia me falar um pouquinho sobre como foi passar por esse momento? Se tem algum outro episódio que te marcou, que foi desafiador de fato mesmo para sua carreira? Sim, bom, com o tempo, continuando lá atrás, falando do nosso início, foi dando super certo, né? O atendimento noturno, com os lanches, com os produtos que eu estava oferecendo. E aí começou a ficar pequeno o nosso espaço. Porque eu comecei com uma porta no centro da cidade, mais explorando a calçada, bem na avenida principal, né, da cidade. E começou a ficar pequeno e aí surgiu a necessidade de um prédio maior. E eu comecei a negociar, procurar aqui, procurar ali. E foi então que na época alguns amigos montaram uma choperia, um prédio muito bonito, ficaram aí a média de 7 a 8 meses com ela aberta. E não era o ramo deles, eles acharam que não era para eles e quiseram vender, me ofereceram. Foi um ótimo negócio, foi um prédio reformado, eu peguei pronto, uma empresa nova, né? Aí vinha adquirir a empresa deles, eu comprei a empresa deles e levei a minha empresa, que era até então pequena, mas para esse novo prédio. Aí mudou, foi uma segunda virada de chave. Por quê? Eu saí de um prédio com um público que explorava a calçada, gostava de ficar na calçada e fui para um prédio maior, fechado, um ambiente mais bonito, mais decorado, com espaço para criança. Se via assim, era uma água e um vinho, vamos dizer assim, né? E foi desafiador para mim, porque eu precisava mostrar para as pessoas que eu não podia perder o meu público, os meus clientes. Eu tinha que mostrar para eles que era eu que estava indo para aquele novo prédio, para aquele novo estilo. Então, o que a gente fez? Eu adquiri, comprei, me mudei em setembro, né? Fiquei em 2 meses mais ou menos reformando e me mudei para lá. E foi assim, tive que manter o uniforme. Na época eu não imprimi novos cardápios, eu mantive o meu cardápio justamente para não assustar o meu público, né? Como eu disse, para fazer eles verem que era eu que estava indo, era o CIA dali da avenida que estava indo para aquela empresa, para aquele prédio novo. E graças a Deus foi dando certo. Porém, meses depois surgiu a tão famosa pandemia. Foi muito difícil, porque eu saltei de um prédio que eu tinha 3 pessoas na cozinha para 8. Atendimento tinha, vamos dizer assim, 5, 6, né? Foram para 13, 14 na época. Então foi assim, meu custo estava muito mais elevado, era muito mais alto. Então foi difícil a pandemia. A minha sorte é que quando eu entrei, eu não usei todos os meus recursos que eu tinha, eu mantive uma boa reserva, né, para previsões, né, e foi a minha sorte, porque na pandemia a gente teve um prejuízo muito grande. Aconteceram muitas coisas, o meu ramo alimentício, assim como outros ramos, foi muito sacrificado na pandemia. Foi, assim, a palavra, um desabafo hoje aqui, foi marginalizado, sabe? Eu não julgo ninguém pelo que aconteceu, eu não julgo o governante, eu não julgo ninguém porque foi um inimigo novo que ninguém conhecia, né? A pandemia foi muito difícil para todo mundo, mas o meu ramo sofreu bastante. Só para vocês terem noção, não sei aqui, né? Na nossa cidade a gente não podia atender presencial e também no início o cliente não podia nem parar o carro na frente do estabelecimento para retirar. Era só delivery, somente delivery. Então foi muito difícil para nós. No começo foi assim, espantou, né? Além do medo que a gente tinha de pegar a doença, né? De pegar o Covid, de tudo isso. Foi muito difícil. Mas aí, no meio da pandemia, surgiu um outro problema. As pessoas começaram, na minha opinião, a procurar renda extra. Muita gente não estava faturando, trabalhando, né?
E muita gente também estava trabalhando em casa. Então o cara começou a ficar, né, ocioso. Então surgiram muitos concorrentes, principalmente na parte de lanches, que era o meu forte. Que eu vendia lanches e porções. Então foi assim, surgiu muito concorrente. O cara começou a fazer na churrasqueira da casa dele, montava lá uma chapa na casa dele e começava a vender, montava um delivery lá e começava a vender. E para nós, né, empresários que tinham o seu prédio próprio, tinha um prédio, tinha um leque de funcionários ali, foi muito difícil, era desleal, né, a concorrência. O cara não tinha despesa, né, e a gente lá segurando, mantendo. Então foi onde eu comecei a pensar o que eu faria, né, e eu introduzi cortes de carne no meu cardápio. Chamava-se antes... eu não falei disso, mas eu vou chegar lá também, falando da mudança de nome, porque até então chamava-se Cia da Gula, foi quando começou, tá? Aí nessa época eu comecei a colocar os cortes de carne e deu certo, porque na minha cidade ninguém vendia carne, ninguém vendia refeições à noite, né? Só tinha o básico, a marmita lá, sabe? O básico, né? E quando terminou a pandemia, o meu público já estava acostumado com os meus pratos, que deu super certo. E aí foi daí que eu vi um novo leque, que eu comecei a investir. Aí eu mudei o nome, que chamava-se Cia da Gula, mudei para Cia Steakburg, fiz uma pesquisa de mercado, né? Contratamos uma agência, fizemos uma pesquisa e mudamos logo, mudamos o layout da empresa e passamos a trabalhar com os cortes de carne também. Foi onde a gente foi aumentando o nosso leque. Hoje nós temos bastante corte de carne, ainda temos os lanches, tá? Porém, a carne, o movimento hoje é muito maior vendendo refeições, vendendo pratos à la carte do que o lanche. Porém, não caiu do lanche, mas o outro aumentou. E hoje o nosso público é mais família, mais casais, são mais casais. Foi onde foi eu digo que no meio da pandemia, foi a terceira virada de chave nossa com a nossa empresa. Foi onde mudou tudo e é o patamar que a gente tem hoje, o cardápio que a gente tem hoje. Ou seja, um momento decisivo, um momento muito crítico para todo mundo, que de certa forma te trouxe uma oportunidade para diversificar aí os produtos que você oferecia no seu estabelecimento. Exatamente, foi onde a gente teve que se virar, né? Ao longo desses 10 anos, teve algum momento em que você pensou em desistir? Ou precisou dar 2 passinhos para trás, recalcular a rota? Tirando, claro, a parte da pandemia, né? Que foi um momento decisivo para todos. Tirando a pandemia, eu não me lembro de nenhum momento, assim, que eu quis parar, que eu falei, não quero mais o meu empreendimento, não quero mais trabalhar com isso. Não me recordo. A gente tem desafios diários, né? Eu lido com pessoas, gerir pessoas é difícil. O meu ramo, assim, reclamam-se muito, né? Meus concorrentes, a gente tem uma boa rede de relacionamento. Então, é difícil você encontrar pessoas capacitadas, pessoas que querem trabalhar. O meu ramo tem um diferencial. A gente tem uma grande desvantagem perante a outras empresas, outros negócios, porque a gente trabalha enquanto as pessoas se divertem. O nosso forte é noturno, né? Apesar de hoje eu ter atendimento diurno também, mas o nosso forte é noturno. Então, a gente trabalha no sábado à noite, a gente trabalha na sexta à noite, no domingo à noite. Então, é mais difícil você encontrar pessoas que querem trabalhar, que aceitam trabalhar nesses horários. E você falou sobre gerir pessoas, né? Qual é a responsabilidade maior como empresário que você tem hoje? Você diria que essa questão de gerir pessoas, de lidar com pessoas, o que você me fala disso? Sim, eu acredito que sim. Hoje minha empresa já roda bem, né? Tá bem organizado, vamos dizer assim. A gente pode sempre melhorar, é lógico, né? Mas gerir pessoas é o mais difícil hoje, é o desafio diário. Gerir pessoas. Por quê? Porque você não está gerando só uma pessoa, vamos dizer assim. Ali dentro eu tenho muitas famílias envolvidas, né? O ser humano, né? Vamos dizer assim, o funcionário, ele tem a mulher, tem os filhos dentro de casa, muitos têm crianças pequenas, muitos que trabalham comigo têm um outro serviço diurno, fazem duas jornadas para complementar a renda, para conseguir melhorar, ter uma vida um pouco melhor. Então, é difícil, como eu disse, é um desafio diário que a gente tem com pessoas. Uma responsabilidade enorme, né? Muito grande.
E como você toma decisões importantes dentro da sua empresa? Você costuma ser mais estratégico, intuitivo, gosta de analisar bastante? Como que funciona? Hoje, com uma maturidade que não é muito, né? Mas que eu já tenho 10 anos de estrada, tá um pouco mais fácil, tô um pouco mais comedido, vamos dizer assim. Já fui mais, vamos dizer... Impulsivo? Mais ou menos isso, essa é a palavra. Já fui mais. Hoje eu tenho um pouco mais comedido. Antes de tomar alguma decisão, a gente tem que pensar bem o que vai fazer. É um tabuleiro de xadrez, né? Penso dessa forma. Se eu vou mover uma peça, principalmente, vamos dizer assim, dentro da minha cozinha, né? Como eu disse, a mão de obra hoje especializada, é escassa. Eu não sei nos outros ramos, mas no meu ramo, a gente está atravessando um período muito difícil, né? Na nossa região, no nosso estado, no nosso país. Está muito escassa a mão de obra. Então, quando eu vou mover uma peça, eu tenho que pensar bem o que eu vou fazer. Dispensar pessoas, vou ser sincero para você, dispensar um funcionário é quase nula. A gente tolera, a gente desculpa, a gente perdoa, e vai, e bola pra frente, e aceita, e continua. E continua, tenta mover a peça, tenta mudar ela de lugar para ver se ela melhora. É o que a gente pode fazer. Hoje a gente está muito refém, né, de pessoas, então falta muita mão de obra. Até porque você tem que permanecer com a mesma qualidade de entrega, né? E, ao mesmo tempo, qualificar esses profissionais que chegam, né? Que, às vezes, chegam um pouco crus, né? Lá e você tem que fazer esse trabalho de lapidação e, claro, garantir a melhor entrega também para os clientes, né? Manter o mesmo nível, você diria, né? Exatamente. É a história de mover as pedras, né? Quando chega um funcionário novo que nunca trabalhou no ramo, eu tenho experiência em cozinha. Beleza, aí a gente faz um teste com ele, vê se ele tem experiência, a experiência que ele tem se enquadra no que a gente está precisando no momento. Se ele não tem e a gente tem urgência, a gente vai contratar ele. A gente vai colocar ele num setor que ele vai aprendendo. Só que demanda um tempo, 1 mês, 2, 3 meses, para ele ficar razoável, né? Para ele ficar bom. Bom, é só com o tempo, com a prática. Mas vão alguns meses aí, vai um tempo... Para ele ficar bom, pra gente, como você disse, pra gente lapidar ele, deixar ele do jeito que a gente quer, para manter o padrão, manter a qualidade dos nossos produtos. Sem dúvida. E o que você diria que mais mudou na sua forma de gestão do início da carreira para hoje? Como eu disse, já mencionei a maturidade ali atrás, né? Então a gente começa a enxergar de uma forma diferente as coisas. Como eu disse, quando eu comecei lá atrás, minha gestão era pessoas, produto diferente e atendimento. Isso se consolidou, né, com o tempo. A gente tem uma boa carteira de clientes, tem um público muito bom, e também os nossos produtos a gente consegue manter aí um padrão de qualidade. Temos dificuldades, temos problemas, temos reclamações, né? Assim como acho que todo ramo, todo estabelecimento tem, né? Eu trabalho com presencial e delivery, então são 2 operações bem diferentes, né? São bem complexas. O delivery tem suas vantagens. Assim como quando atravessei a pandemia, o delivery salvou a gente. Salvou todos nós do meu ramo de gastronômico, vamos dizer assim. Mas hoje o delivery não é o maior fluxo de caixa nosso. O nosso maior fluxo é o presencial. É onde você vende mais. No delivery quase não se vende bebida. A pessoa consome em casa, compra em supermercado, sempre tem a bebida dela. Então, só que no delivery também tem uma diferença, que você tem um prazo mais curto para entregar. Vamos dizer assim, a gestão do delivery é mais difícil do que o atendimento presencial. O atendimento presencial, a gente tem um problema numa mesa, né? Aí eu vou lá, o meu gerente, um supervisor, vai até a mesa e apaga o incêndio, vamos dizer assim, né? Corrige o problema. A gente sempre pediu para os nossos clientes que reclamassem. Qualquer problema que tivesse, que reclamasse. Porque a gente quer resolver na hora o problema dele. Não importa o lucro final ali. O lucro final para nós é o retorno dele na nossa empresa. Então, o que a gente faz? A nossa metodologia. A gente quer resolver para que você volte. Não vai embora bravo. Não leva para casa, né, uma experiência ruim. Não, vamos resolver. Então, a gente tem essa vantagem no presencial. No delivery já não dá. É muito difícil.
A pessoa pede no aplicativo, aí depois ela vai lá, faz uma avaliação negativa sobre você com um erro de um produto que ela pediu e foi errado por um descuido da cozinha, um descuido do entregador ou da pessoa que está despachando a encomenda, né? O delivery tem essa desvantagem. E também a pessoa tem mais pressa. Quando ela tá dentro de casa, parece que a pressa dela aumenta com o tempo. Você promete lá 1 hora para entregar um prato. Faltando 10 minutos, ela já começa a te pressionar, perguntando se já saiu, se tá tudo certo. Então, parece que a ansiedade aumenta. No presencial, você tá sentado, curtindo com a tua família lá, você tá lá, né, sendo bem atendido. Você quer uma bebida, você pede. Você quer uma entradinha, você pede. No delivery, não, você tá esperando sua janta, vamos dizer assim, seu almoço lá. Então, são duas coisas, assim, bem distintas. E isso, com a maturidade, eu comecei a entender, assim, a entender melhor o que fazer em cada situação dessa, né? Isso, a experiência me ajuda bastante hoje, mas, assim, agora, e voltando hoje, falando agora do atendimento presencial, uma das coisas que a gente vê bastante, como eu vi que o meu público foi se transformando em família, né? Eu também tenho família, passei a ter tenho uma filha hoje com 5 anos de idade. No meio do percurso aí eu tive ela, então começou a mudar minha visão do mundo também com ela. Eu comecei a investir, melhorei meu espaço kids, o atendimento para criança, pratos para criança, o atendimento para os pais, principalmente para as mães, né? Porque hoje os filhos também levam muitos clientes para nós. Olha, assim, uma piadinha que eu digo, eu falo que a minha filha, minha pequena, ela é uma das meus melhores vendedores, porque ela combina com as amigas na escola, combina com as amiguinhas de sala, para ir no CIA. Normalmente ela diz assim, é o jargão dela: quinta-feira é dia de CIA. E quase toda quinta-feira, porque ela vai comigo pra lá, ela quer ficar comigo, quase toda quinta aparece uma amiguinha lá pra ficar com ela, pra brincar com ela, com os pais, ou às vezes o pai e a mãe deixa comigo lá. Então ela é minha vendedora. E isso eu comecei a ver depois também que eu passei a ser pai, comecei a ver de uma forma diferente, né? Hoje eu frequento lugares que tem espaço kids. Isso muda muito para um pai, para uma mãe. E foi uma das formas, assim, na maturidade, com o tempo, que eu comecei a ver e mudar minha visão de atendimento, de como atender melhor, mais do que a gente já se preocupava, né? Cuidar das crianças também. Então, acho que foi uma das coisas que a gente foi ganhando com o tempo. Que legal. E o que você considera inegociável no seu negócio? Atendimento. E a qualidade dos produtos. Eu não mudo, brigo com fornecedores, tá? Hoje eu tenho uma outra pessoa que já trabalha comigo já há um tempo, que faz minhas compras. A gente não muda a qualidade. É algo que tem que se manter padrão. E o atendimento. Uhum. Porque é isso que muitas vezes faz a pessoa voltar, não é? Sim, faz a diferença. Eu acho assim, ó, a gente tem que sempre se preocupar muito com a equipe, né? Eu já escutei isso lá atrás, né? De um grande magazine. Uma vez dizendo que eles investiam muito nos montadores dos móveis lá e os entregadores. Por quê? Vamos dizer assim, o exemplo deles, né? Eles tinham um bom comprador, faziam uma boa compra, tinha vamos dizer assim, uma boa gestora por trás, né? Para dar um crédito bom para o cliente, tinham ótimos vendedores, né? Mas aí chegava no final, na hora da entrega, dentro da casa da senhorinha lá, vamos dizer assim, do senhor, o entregador era mal educado, grosso com o cliente. Então, o entregador era o atendimento final. Sim. Ali do produto. Então, toda aquela cadeia ia por água abaixo, né? Toda aquela operação que foi feita lá atrás ia por água abaixo se você não se preocupasse com o final. Assim, eu me preocupo com o meu atendimento. Meu atendimento, eu acho que é o final. Assim como a gente se preocupa com o entregador, a gente sempre está em cima também no delivery, orientando, instruindo, conversando bastante para ter o entregador como a gente, né? Ter o entregador vestindo a camisa da empresa. E assim também são os nossos garçons, a nossa gerência. E em qual momento você sentiu que deixou de tentar empreender para de fato se tornar um empresário? Quando eu achei que minha empresa já tinha dado certo. Eu tive muito medo no começo, como eu já vim de uma outra empresa e vinha fechar, vamos dizer assim, vinha falir, né?
Então, você fica com receio, você tem sempre medo. O empreendedor sempre tem medo, né? A gente tem muito medo de não dar certo, né? Mas quando eu vi que a minha empresa tinha se consolidado, passamos pela pandemia, vencemos, graças a Deus, vencemos a pandemia. Então, e eu vi que o meu projeto estava dando certo, tinha se consolidado, meu público sempre voltava. Então foi um momento que eu falei, agora eu vou ser empresário, agora eu vou gerir minha empresa e vou, vamos dizer assim, colocar um pouco menos a mão na massa, né, para cuidar mais. Hoje eu tenho essa mentalidade, eu acho que o empresário, ele tem que ser o maestro, né? Ele tem que conduzir, não carregar o piano, ele tem que nem tocar o piano, na minha opinião, ele tem que conduzir, ele tem que estar na vanguarda. Sair um pouco dessa área operacional. Exato. E ficar mais na parte estratégica. Exatamente. E hoje, olhando para tudo que você construiu, quais valores pessoais você acredita que foram fundamentais para você chegar até aqui? O primeiro de todos, tá? O que eu quero para mim. O que eu quero para mim, eu tenho que passar para as pessoas. O que eu não quero para mim, eu não passo para as pessoas. Do jeito que eu quero ser atendido, eu quero atender e eu quero que meus funcionários atendam também. Então essa é a experiência. Eu vou hoje nos lugares, eu vou por experiência, né? Gastronomia, que é o meu ramo, ela é experiência, ela é memória. A gente vai num lugar, quantas vezes eu já fui, você deve ter ido, né? Nós vamos lá no restaurante lá e a gente come uma coisa lá, vamos dizer assim, um prato simples, mas que lembrou lá da nossa avó, da nossa mãe, da nossa infância. Isso é memória afetiva, né? Então, gastronomia é memória, é experiência. Então, se eu consigo vender, passar uma experiência boa para as pessoas, elas vão voltar, né? Elas vão voltar. Então, o que eu quero para mim, eu quero para eles também. Do jeito que eu quero ser atendido, eu atendo. Bacana. E você falou bastante sobre pessoas. Você lida muito com pessoas, seja a sua equipe, seja os seus clientes. O que você aprendeu sobre pessoas ao longo da sua trajetória? O que eu aprendi com pessoas, sobre pessoas, todo mundo tem sua particularidade, né? Somos todos diferentes. O cliente chega às vezes lá comigo, vamos falar mais dos clientes. Ele chega lá hoje, ele tá feliz, né? Ele quer transmitir aquilo. Ele chega e tá triste. Tem gente que sai de casa, vamos dizer assim, um pouco com o humor um pouco para baixo, né? Então você tem que, antes de atender o cliente, dependendo de quem for, a menos que você tenha muita intimidade com a pessoa, que você já conhece, você vai chegar brincando, você já vai chegar mais relaxado. Do contrário, eu acho que para você atender, você tem que estudar o cliente primeiro. Antes de atender ele, você tem que tentar observar as necessidades dele. Ele vai te transmitir o que ele quer. Tem gente fechada, né? Você chega lá, a pessoa tá lá, você entrega o cardápio, posso sugerir e tal? Não, vou dar uma olhada. Então, você já dá uma recuadazinha, espera, ele te dá uma brecha, ele te dá uma dica mais ou menos do que ele quer, do que ele gosta, né? Eu acho que é isso, eu acho que você estudar pessoas, porque todo mundo é diferente, todo mundo tem sua particularidade. E funcionário é a mesma coisa, né? Todos os dias temos problemas, todos os dias trazemos problema da nossa vida pessoal, né, de casa, ou como eu disse, de outro emprego, que alguns têm lá duas jornadas. Então, eu acho que é isso, eu acho que o correto, assim, com pessoas é antes de você abordar, antes de qualquer coisa, você tentar estudar ela, para você saber como você vai agir. Perfeito. E você ainda tem metas profissionais que deseja alcançar? Sim, tenho. Como eu já mencionei no começo, né? Eu tenho um projeto de expansão para o CIA, para os próximos anos. Assim como eu estou entrando num outro empreendimento agora, né? Uma outra empresa do ramo gastronômico também, tá? Assim, só não é um projeto solo meu. Tenho alguns sócios, sou eu e mais alguns sócios que estamos montando, porque a gente viu a necessidade na nossa cidade de um empreendimento nesse ramo. É um ramo gastronômico, mas não é concorrente meu, do que eu vendo hoje, dos produtos que eu ofereço. Serão produtos diferentes, um outro ambiente, um outro prédio, né? Porém na mesma cidade nossa. A gente viu esse filão disponível e estamos trabalhando em cima dele para que nos próximos meses podemos inaugurar.
Quem sabe numa próxima eu volto aqui para falar para vocês desse novo empreendimento. Aguardemos, então. E como você enxerga a sua carreira nos próximos anos? Pretendo, como todos, né? Trabalhar menos, né? Tentar faturar mais. Apesar de hoje estar bem difícil, a gente não consegue... Assim, nos últimos anos teve uma alta muito grande de produtos, né? Meu ramo alimentício, a carne, por exemplo, subiu muito. E a gente não consegue repassar tudo que repassam para nós. Você tem uma alta lá de 20%, você não consegue. Não dá. Eu mudo o cardápio 2 vezes por ano. Faço cardápio novo e fico com aquele cardápio. Subiu bebida, eu tô segurando. Subiu a carne, eu tô segurando. Só na renovação de cardápio que eu faço reajustes. Se abaixar, eu abaixo. Se não, eu subo, né? Mas eu não subo o que repassam para mim. Se sobe 20%, é 10, 8% que você vai repassar para o cliente. Não dá, né? A gente vê, você tem que estudar, vamos dizer assim, a economia, a condição financeira do seu público, da sua região. Então, não dá para você repassar 100% o que repassam para você. Então, a gente acaba absorvendo um pouco do prejuízo, do repasse. E com isso, com o tempo, a nossa arrecadação, ela deixa de crescer, né? O seu crescimento dá uma estagnada, você vai crescendo menos no passar dos anos. Mas a minha ideia para o futuro é realmente diminuir, preparar mais ainda as pessoas, né? Gerir, como eu já faço isso hoje, tentar fazer mais ainda, fazer mais à distância e deixar meu pessoal trabalhar, minha equipe trabalhar, minha empresa rodar. Enquanto você descansa. Enquanto eu tento descansar. É isso, já trabalhou bastante, não é? Vamos falar um pouquinho sobre Sicoob Paulista agora? Vamos. Gostaria de saber em que momento a cooperativa entrou na sua trajetória. Eu conheço o Sicoob Paulista, menciono ele, assim, eu tenho muito carinho, né, pelo Sicoob Paulista, porque eu sou eu tenho um irmão falecido, né, que ele foi um dos fundadores da cooperativa, né, ele foi desde o início, ele está desde o início da cooperativa, então eu sempre acompanhei através dele, né, ele veio falecer como diretor ainda da cooperativa, mas foi o início de tudo. Como eu mencionei lá no passado, eu vendo imóveis, então eu acompanhei a criação também do PA, se não me falha a memória, PA1, que é o de Oswaldo Cruz, né? E depois, com o tempo, eu não tenho toda a certeza, mas eu costumo dizer isso, que eu fui o primeiro a adquirir a maquininha do Sicoob Paulista, a maquininha das PAG, na minha cidade. Quando o café, quando eu comecei lá no diurno como um café, uma amiga nossa, que era funcionária, veio oferecer a maquininha para nós e nós colocamos a maquininha do Sicoob Paulista. E se não me falha a memória, foi o primeiro a colocar na minha cidade. Na cidade. E o irmão do senhor, Jorge Luiz Munhoz. Ele era fundador. Ele era diretor, era apaixonado pela cooperativa. Só temos boas lembranças dele. Sem dúvida, temos inclusive um espaço dedicado a ele, na sede administrativa, Isso. né? Lembrado sempre com muito carinho. E, na sua opinião, o que muda na prática para um empresário quando ele sabe que tem uma instituição como o Sicoob Paulista, uma instituição que ele pode contar? Hoje, vou falar pra mim, na minha experiência, tá? Eu vejo hoje na minha cidade, que é uma cidade pequena, de pequeno porte, tem 30 e poucos mil habitantes, eu vejo o seguinte, a proximidade. Enquanto os bancos estão saindo, virando tudo banco online, você não tem tanto contato mais com o gerente, você não vai mais na unidade. O Sicoob está fazendo o caminho inverso. Ele está se aproximando mais do cliente, do empresário, do empreendedor. Ele está a cada dia mais. Eu vejo isso, posso citar exemplo, a minha agência. Minha agência recentemente contratou mais 2 pessoas lá, entendeu? Que vão nos dar suporte, que vai nos atender, vai até o local. Se você precisa de alguma coisa, elas nos visitam. Então, para mim, é essencial. O momento que a gente está vivendo, que o mundo, a gente sabe que não dá para fugir disso. Do mundo tecnológico, do online, do remoto, não dá para fugir, né? É a nossa realidade hoje. Porém, eu acho que o tete-a-tete, vamos dizer assim, que a gente dizia antigamente, né? O atendimento presencial é muito importante. Faz muita diferença. O gerente do banco, ele não precisa ir na sua empresa e na minha empresa para me vender.
Se ele quiser, ele me manda uma mensagem, ele me liga, ele pode me vender. Só que só o fato dele passar lá, a presença dele na minha empresa, o meu atendente que me visita, meu gerente PJ, vamos dizer assim, a presença dele ali já muda totalmente. Só o fato dele passar para tomar um café comigo já muda totalmente o meu relacionamento com o banco. Isso também ajuda a apagar incêndio. Entendeu? Como eu acabei de mencionar ali atrás sobre o atendimento presencial nas mesas. Ajuda a apagar um incêndio. Às vezes, a gente está descontente com o banco. Não tô falando por mim, né? Você tá descontente, não liberou um crédito lá com a agilidade que você precisava, mas assim, você não mandou o documento, né? O documento que você precisava com agilidade, seu escritório não providenciou. E isso tudo é burocrático, tem os trâmites. Aí você pega, tá bravo lá, não saiu logo, tô com pressa, né? Normal. É uma coisa normal, mas a gente sempre tem desconto em alguém. O gerente apaga esse incêndio. Entendeu? Uma vez que ele te visita, que ele fala contigo, presencial, você tem uma pessoa para conversar ali, né? Ele te esclarece, te mostra produtos. Então, para mim, é excelente. E o que o Sicoob tem feito, para mim, só tem melhorado a cada dia mais. Que bom, a gente fica muito feliz em saber disso. E você, além de cooperado, é delegado também? Exatamente. Há quanto tempo? Olha, alguns meses. Eu comecei nesse ano, né? Foi na última eleição para delegados. Foi uma surpresa muito grande para mim. Me perguntaram na agência se eu tinha interesse. Eu disse que sim, né? Que tinha interesse. Eu queria participar mais a fundo da cooperativa, né? No passado eu fui mais desinteressado porque não tinha tanto tempo. Hoje eu já consigo administrar um pouco mais o meu tempo. E eu tinha interesse em participar, sim. É importante para nós participarmos. Porque, assim, além de ser uma honra de estar representando os outros cooperados da minha região, da minha cidade, da minha agência, também é importante você estar vendo onde você está colocando o seu dinheiro, da onde está vindo o seu dinheiro, né? Então é muito importante para mim. Eu me sinto honrado hoje, estou feliz, tá? Foi, como eu disse, foi uma surpresa porque eu dei o meu nome sem esperança e fui eleito. Recebi um parabéns, você é um novo delegado. Fiquei muito feliz, foi muito legal para mim, está sendo muito legal. Além do tempo que você mencionou que agora tem para se dedicar mais a essa atividade, o que mais te impulsionou a assumir essa responsabilidade? Aprofundamento, conhecer melhor a cooperativa. Conhecer melhor, vamos dizer assim, os pilares, né? O por trás, né? Os bastidores, a equipe que faz acontecer. Conhecer melhor, aprofundar na cooperativa. Porque foi uma trajetória também iniciada, né? Pelo seu irmão, então... você quis, assim, de certa forma, quer seguir essa mesma trajetória? Gostaria, porque eu vi que o trabalho que ele fazia era muito bom. O meu irmão, apesar de ser de uma outra profissão, né, depois ele veio a se qualificar, mas ele era fotógrafo, meu irmão, não era da área administrativa. E eu vi a trajetória dele, eu vi o que o banco fez, o que a cooperativa fez com ele, a transformação. Ele fazia muito bem para ele ser um membro da diretoria do conselho, da diretoria do Sicoob. E, na sua opinião, por que é importante que os empresários participem ativamente da governança da cooperativa? Como eu já mencionei, justamente para acompanhar, você saber onde está sendo aplicado o seu dinheiro, o que está sendo feito para a sua comunidade, porque cooperativa também é comunidade, né? Sim. É um banco local, é um banco nosso. É diferente das grandes empresas, como eu já mencionei também, as agências estão fechando. Na minha cidade, recentemente, fechou uma. Cogita-se de que um outro banco famoso vai fechar também, né? Vai fechar a agência, não vai ter mais presencial. Então, com isso, eu acho, com o caminho inverso, né, é importante para nós, para o empresário, ter o respaldo, ter o suporte ali, quando a gente precisa. Sem dúvida. E qual legado você espera deixar como delegado do Sicoob Paulista, mas também como empresário? Como empresário, eu pretendo passar minhas experiências que eu tenho dentro da cooperativa, né? Adquirir experiência também, né? Para novos empreendedores que estão vindo aí, principalmente do meu ramo, do ramo gastronômico, que é bastante complexo. Pretendo deixar um legado, passar minhas experiências, né? E ajudar também que eles evitem o caminho das pedras que eu tive, né?
E como delegado, pretendo ter carreira assim dentro da cooperativa. Quero me aprofundar, quero me especializar, apesar de não ser minha área de atuação hoje, mas eu pretendo me especializar sim, eu pretendo aprofundar. Perfeito. Cláudio Munhoz, muito obrigada por ter participado do Copcast. Obrigado. Para mim, uma excelente experiência. Cheguei aqui com um pouco de receio, como eu disse para vocês, porque foi o meu primeiro, né, podcast, vamos dizer assim. A gente até é desinibido. Porém, quando você para na frente de um microfone, na frente de uma câmera, você dá sempre uma travada. Mas estou indo embora com uma experiência muito boa. Espero nos encontrarmos numa nova oportunidade. Com certeza. Chegamos ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir a outros episódios ou ficar por dentro das novidades relacionadas à cooperativa, nos siga nas redes sociais.